Prepara-te para um podcast leve, animado e com zero filtros. O meu nome é Soraya Gonçalves e este é o Diz-me Lá. Sejam muito bem-vindos ao Diz-me Lá e hoje nós temos aqui um tema muito importante que eu aposto que toda a gente conhece e que nem sempre é fácil avaliar, que é o narcisismo, que normalmente toda a gente acha que são traços de personalidade ali, com falta de empatia, de egoísmo, mas será isso ou será um problema mais sério? É isso que nós hoje vamos descobrir e tenho aqui uma pessoa muito especial para nos falar deste assunto, que é uma terapeuta, professora de Reiki e mentora, Kátia Paula. Olá, muito Soraya. Bem-vinda. Olá, Soraya. Olha, em primeiro lugar quero agradecer-te de coração o convite para estar aqui hoje. Eu é que agradeço. E olhem que isto não estava fácil, que isto já foi para aí à terceira. Sim, mas quando tem que ser, ok? É verdade, é verdade. Pronto, e olha, quero também dar-te os parabéns por este projeto lindo que tu estás Obrigada. a criar. Estás a trazer aqui vozes incríveis a este podcast e tenho a certeza que estás a impactar muito positivamente também a vida das pessoas que estão a ouvir, não é? E é mesmo um orgulho gigante estar aqui contigo hoje. Obrigada, e eu espero que sim, espero que ajude as pessoas de alguma forma, por isso é que também tenho trazido aqui temas que eu acho que são importantes, porque todos os dias nós lidamos com isso, no caso do narcisismo, e também achei que era um tema muito importante quando falei contigo sobre ele, que é, o narcisismo nem sempre é mau, Isso, não é? isso. Às vezes é bom, às vezes é mau, mas porquê que é importante falarmos sobre este tema? Ok, olha, tu tocaste aí numa parte muito gira, que é o narcisismo é um traço de personalidade. E a verdade é que é. Mas na minha ótica existem dois tipos de narcisismo. O primeiro, que é o narcisismo saudável. Repara, tu quando gravas aqui um podcast maravilhoso, tu chegas a casa e dizes: boa, Soraya, conseguiste, epá, que bom, não é? Olhas-te ao espelho e sentes orgulho. Nada me deita abaixo nesse dia. Exatamente. Então, ou seja, este narcisismo saudável vem de um lugar de uma autoestima saudável também, não é? Ou seja, tu estando a ser narcisista de uma forma saudável, estás com a tua autoestima no fundo trabalhada e com isso tu não vais querer prejudicar as outras pessoas. Sim, é o nosso ego, a nossa vaidade, certo, não é? Mas a vaidade nem sempre é má, percebes? Sim, de uma forma mais saudável. Enquanto que o narcisismo puro, digamos, é patológico, ok? Portanto, é um traço de personalidade narcísica, o chamado TPN, e aí sim, o tema que nós vamos abordar aqui um bocadinho hoje é um traço de personalidade que efetivamente tem a necessidade de se vangloriar e de pisar em cima dos outros, por assim dizer, não é? No fundo, para ele ficar por cima e aí, claro, vai prejudicar as pessoas que estão aqui à sua volta. Portanto, são duas óticas completamente diferentes. Sim, nesse caso ou seja, já é um problema clínico também, isso, não é? É patológico, é um espectro, no fundo, ok? E é importante também reforçar aqui uma questão que é, dentro do narcisismo, podemos abrir aqui duas vertentes, porque existem os narcisistas grandiosos e existem os narcisistas vulneráveis, ok? É muito interessante. Eu achava que o narcisista é sempre aquele que, não é? É o centro do mundo e ele é melhor que toda a gente. E esse aí é o narcisista grandioso, ok? Só conhecia este. Pronto, é aquele que chega e que basicamente tu olhas e dás logo de caras com ele, ok, esta pessoa tem aqui uns traços assim narcísicos. E depois tens o narcisista vulnerável, que basicamente são aquelas pessoas que estão sempre deprimidas, sempre em vitimização e tentam obter a atenção e a aprovação das pessoas que estão à volta delas, no fundo. Sim, aquelas pessoas que parece que sugam energia, não é? Isso. Mas tanto um como o outro eles sugam, não é? Porque... Sim, mas eu acho que, pronto, no caso do grandioso, suga a energia porque nós não sentimos que aquela pessoa se conecta a nós, não é? Ou seja, não há empatia genuína. Não há um pingo de empatia, ou seja, os nossos problemas nunca são valorizados. Ou seja, perdemos energia, não é? Nisso, por não haver aqui alguém que nos compreenda ou que nos aceite. Agora, nesse eu acho que ainda suga mais, que é aquela pessoa que suga toda a nossa atenção, está sempre mal, está sempre com problemas e nós só queremos salvar, não é? Isso, e lá está. E quem é que são as vítimas perfeitas aqui das pessoas narcisistas no fundo? São aquelas que querem salvar, não é? E que muitas vezes também vibram num lugar de dependência emocional. Então, olha, Soraya, o que me fez trazer também um bocadinho este tema aqui hoje é o facto de, como disseste há
há pouco, eu sou professora e sou também terapeuta de Reiki. Tenho em gabinete muitas pessoas que atendo e, curiosamente, nos últimos tempos tenho recebido aqui várias pessoas que estão neste tipo de dinâmica, e há aqui tanta coisa que nós podemos abordar. Sim, isto depois também é um tema que nós já lá vamos, não é? Também do Reiki, a diferença da terapia do Reiki e das outras terapias, também vamos aí. Mas neste caso, as pessoas vêm com este problema, o que é que elas querem? Ou seja, são pessoas que sofrem e querem ultrapassar o problema, ou são pessoas que convivem com este problema diariamente e não sabem como dizer que não, ou não sabem como seguir em frente? Olha, eu acredito muito que uma pessoa narcisista, ela não quer ser curada. Nem sabe, não é? Ela nem vê ali um problema. Ela até sabe, mas só que ela não admite que tem essa questão para ser resolvida. São pessoas que têm um vazio interior tão grande, tão grande, tão grande, e é muito importante salientar que são pessoas com uma autoestima baixíssima. É sério? Sim, as pessoas narcisistas eu achei que estava com a autoestima lá em cima. Isso é um ganda masking que elas usam para, pronto, fazer parecer no fundo aquilo que elas não são, mas são pessoas que escondem um vazio interno muito, muito, muito grande e que vão utilizando as outras pessoas para tentar preencher esse buraco, para preencher esse vazio. Daí quando tu estás perante alguém com esta patologia, no fundo, tu sentes-te estranha, não é? E sentes que a tua energia, o teu campo energético está a ser sugado, e tu não precisas estar a fazer nada, mas está a ser sugado. Porquê? Porque essas pessoas não criam empatia genuína. Okay? Elas usam as outras pessoas para conseguirem chegar então ali aos objetivos delas. Para o seu próprio benefício, não é? Boa, isso. Ou seja, isto até pode ser bom. Ou seja, nós até podemos aprender alguma coisa boa com pessoas narcisistas. Sim, podemos aprender aquilo que não queremos ter na nossa vida. Também é uma forma de ver as coisas. Assim, eu acho que a única coisa que nós temos a aprender aqui é mesmo essa, sabe? Porque são pessoas que sugam, que desgastam e que acabam com a nossa saúde mental. Mas o que é que nós vemos em pessoas narcisistas? Ou seja, como é que nós, na nossa vida, podemos avaliar essas pessoas à nossa volta? Olha, então, isto é, como eu te disse há pouco, isto é um assunto muito complexo e, tu podes avaliar estas pessoas de várias formas. A primeira, que nós já temos falado aqui, que é a questão da empatia genuína, que não há empatia genuína. É uma pessoa que... Mas não há empatia genuína, mas pode ficcionar uma empatia e nós acreditarmos nela. Sim, certo. Não é? Ou seja, pode-nos enganar nesse ponto. Sim, através do quê? De manipulação e jogos emocionais, não é? Portanto, daí estar a dizer que não há uma empatia genuína, não há aquela espera para escutar o outro, não há aquela empatia do olha, estás bem, posso fazer alguma coisa para te ajudar. Não. Pode haver isso sim, mas sempre com benefício próprio, ok? Pronto. Então, e agora aqui, quando tu me perguntas, ok, como é que eu posso perceber se uma pessoa é narcisista? É muito simples, tu podes apreciar estes traços, não é? A empatia, por exemplo, quando tu estás a falar de alguma coisa, por exemplo, com um narcisista, ele automaticamente vai mudar de conversa para se direcionar para ele mesmo. Imagina, tu chegas ao pé da pessoa e dizes assim, olha, hoje aconteceu esta situação no trabalho, isto não está muito bem, e tu, olha, no meu trabalho as coisas também não estão nada bem, ou na minha vida as coisas também não estão nada bem. Ou seja, ela não vai ter esse compasso de espera e vai direcionar a questão, não é? Ou para si mesma. Porquê? Para tentar usufruir do teu tempo e para drenar então a tua energia. Pronto. E são pessoas que lá está, como eu te disse há pouco, têm então esse vazio emocional muito, muito grande e tentam de tudo para tentar compensar esse buraco. Pronto. Mas que tipo de comportamentos? Por exemplo, numa relação? Eu acho que nas amizades também e na família também, mas eu acho que nas relações ainda deve ser um caso aqui mais complexo. Vamos entrar então se calhar aí com as relações amorosas, porque no fundo também é através dessa via que as pessoas vão chegando até mim. Porque se calhar é a vertente mais forte, não é? Que acaba se calhar por ser mais traumático, não é? As vivências. Certo. Olha, numa dinâmica relacional, amorosa, com uma pessoa narcisista, há 3 tipos de fases. Há primeiro a fase da idealização, ok? Depois há a fase da desvalorização e por fim há a fase do descarte. São estas 3 fases. Falando um bocadinho mais sobre elas, tens primeiro a fase da valorização, ou seja, imaginando que tu conheces alguém e começas a sair com essa pessoa e existe algo assim muito
surreal, que é aquilo que nós chamamos o love bombing, que a pessoa, imagina, vê-te como o centro do mundo e olha para ti como uma princesa e dá-te imensos presentes e leva-te a sítios incríveis e manda-te mensagens de manhã à noite. Ou seja, tu de repente encontrei o príncipe encantado. É isso. E isso para o nosso cérebro, não é? Esse choque de dopamina, que é algo muito bom, não é? Que produz ali uma ansiedade positiva, o apaixonar, não é? Porque o narcisista, principalmente o grandioso, ele é muito charmoso, ok? É muito charmoso. É aquele homem que abre a porta do carro, é aquele homem que te trata muito bem, que te trata como uma princesa, está sempre a dizer tu és tão linda, tu és tão maravilhosa, tu isto, ok? E é aquela fase que eu diria, a fase de núpcias, em que está tudo bem e tu, olha, encontrei aqui a pessoa da minha vida, o príncipe encantado, e é isto que eu quero, não é? E depois tens a fase da desvalorização. Nesta fase é onde existe aqui o chamado gaslighting. O gaslighting basicamente é quando o narcisista sente que já cumpriu aqui o seu papel e, ok... Ou seja, que a pessoa já está aqui na mãozinha. Isso. E a máscara, pá, já pesa. Deixa-me lá tirar a máscara, já pesa, a pessoa já está ali na mãozinha, portanto ela vai compreender, ok? Então o que é que acontece? Ele começa a tirar a máscara e entra então aqui com o gaslighting, que é, começam as críticas, começam as acusações, basicamente tu acabas por ser aqui um lixo emocional porque ele vai querer usar-te para depositar no fundo as frustrações dele. Esta fase é a fase que destrói completamente, seja homem ou mulher. Isto é importante salientar aqui também. Quando nós utilizamos o termo o narcisista, não é só para o masculino, não é só homem. É igualmente, pode acontecer igualmente, não é? Nos dois géneros. O homem ou a mulher, ok? Portanto, isso é muito relevante também falar aqui. Então, ele entra com esses jogos emocionais, com essa manipulação, e tu dás por ti, olhas-te ao espelho e dizes, mas quem é que sou eu? Afinal, quem é que sou eu? Não é? Afinal, sou esta pessoa, quer dizer, Inicialmente eu era isto, então há aqui uma oscilação, não é? Entre amor e dor, amor e dor. Sim, mas eu acho que o preocupante aqui é quando a pessoa que está com o narcisista começa a valorizar a opinião dele e começa a deixar de ver o que ela era antes. A submissão. Não é? Sim, e começa a achar, se ele diz que eu sou assim, se calhar eu estou mesmo a ser assim. Exatamente. Não é? O problema está nisto. Exatamente. Porquê? Porque ele a um dado momento colocou-me aqui e agora ele não me está a colocar aqui. Eu é que me puxo. Exatamente. Eu pus-me aqui. Ele está a querer puxar por mim de alguma forma. Quando ele diz assim, não vales nada. Olha, não achas que essa roupa te fica mal? Olha, aquilo que tu estás a dizer não tem valor. Cala-te. Pronto, quando ele vem... por exemplo, uma frase típica utilizada pelos narcisistas é, isso são coisas da tua cabeça. Eu não disse nada disso. Ou seja, são pessoas que fogem da responsabilidade, ok? Pronto. E então tu começas a acreditar realmente que tu és isso, não é? Chega a um certo ponto em que tu despersonalizas-te porque achas que aquele homem encantado, não é? Considera que tu sejas isso. Ou mulher encantada. Estamos a falar aqui, enquanto mulheres, no masculino, ou mulher encantada, considera isso. E então aquilo é um vício, não é? Aquilo é um vício. E outra coisa importante também, isto é mais científico, mas, por exemplo, um sobrevivente ou uma sobrevivente de uma relação amorosa narcisista é proporcional, por exemplo, a tu seres viciada em droga, ok? Durante, imagina, todo aquele tempo de relação e quando termina, tu tens que fazer o desmame. Porquê? Porque isso fica registado no nosso corpo, isso fica registado na nossa mente. Enquanto que há um vício de, por exemplo, droga, no fundo, não é? Há ali uma dinâmica química que se cria em termos neurológicos. Mas como assim? A pessoa fica propensa a voltar para aquela pessoa ou a ter esses comportamentos numa relação futura? É um vício? Não. Eu estou a dizer, por exemplo, imagina, tu tens um relacionamento, uma dinâmica narcisista, não é? Ou seja, tens aquele love bombing inicial, esse love bombing vai ficar, porque é quando existe então uma libertação muito grande de dopamina e de oxitocina. Basicamente a dopamina, que é a hormona que regula a felicidade, não é? O bem-estar. Então tu sentes ali um bem-estar gigante. Uau, eu tenho esta pessoa na minha vida. Lá está, como a droga, não é? Isso, lá está, o vício, começas a criar uma dependência, começas a criar um vício daquilo, porque se te dão, tu começas a ficar viciada em ser bem tratada, embora tu nem estejas muito habituada a esse tipo de dinâmica. E também há uma libertação de oxitocina. Oxitocina, só para contextualizar aqui, é a hormona, por exemplo, existente numa relação entre mãe e filho, portanto há aquele
apego, àquele, não é? Mais em termos físicos, o abraço, o carinho, o beijinho, portanto, há estas duas... O aconchego, não é? O aconchego, não é? Então tu sentes o quê? Dependência e ao mesmo tempo esse apego, que geralmente até é criado aqui num contexto mais sexual, numa dinâmica mais sexual. Então, esta pessoa é assim, mas sexualmente leva mais nuvens, portanto há ali uma dependência. E nesta dependência, claro, estão aqui manipulações e jogos emocionais envolvidos, ok? Pronto. Enquanto, por exemplo, eu já me perdi, íamos na primeira fase, ok, depois sim, já vamos à terceira fase. Aqui estavas a falar do facto da pessoa ficar viciada nisso. Boa. A minha questão era se fica viciada em voltar para aquela pessoa, ou seja, só aquela pessoa é que me dá isto. Ok, boa. Ou se vai procurar isto em todas as pessoas que lhe vão aparecer na vida, ou seja, parece que nunca vai ficar satisfeita, porque nunca mais vai ter aquilo da mesma forma. Daí ser tão importante, após o término, procurar ajuda e terapia, daí depois entra aqui então a parte mais terapêutica, para trabalhar então esses padrões e para trabalhar todas essas questões envolvidas para que isso não volte a acontecer no próximo relacionamento, percebes? Porque quando a pessoa está carente, os narcisistas atacam, como eu costumo dizer, quando há momentos de carência. Ou, por exemplo, uma pessoa acabou de ter uma separação, ou, por exemplo, emocionalmente está mais em baixo, ou perdeu um parente, ou está ali numa situação vulnerável, exatamente. E é um momento perfeito para o narcisista atacar. Porquê? Porque ele chega e entra com todo o seu charme, com todo o seu jogo emocional, ele capta, ok? Quando ele capta, ele começa então aí a segunda fase, não é? E depois entra no descarte. Pronto. Então, começamos com a idealização. A segunda fase, que é a desvalorização. E a terceira vem o descarte. É o quê? E ele já não quer mais. Certo. Aqui temos duas opções na fase do descarte, ok? Temos a primeira opção, que é quando o narcisista, por exemplo, quando a vítima ou sobrevivente, ela quer sair do relacionamento e quando o narcisista não quer que ela saia, ok? Há aqui um jogo emocional. Aqui entra muito aquilo que se chama o overing. O que é o overing? O overing é quando o narcisista chega de mansinho com promessas de amor, mas lembra, eu vou mudar, vamos voltar a ser o que éramos antes, nós temos aqui um futuro incrível, olha a nossa família. E quando há filhos, Soraya, olha, estou-me a arrepiar, é muito tramado, é mesmo muito tramado. É porque depois uma pessoa idealizou a vida toda com aquela pessoa. E não é tem uma família, não é? Não quer destruir a família em prol dos filhos. Certo. E muitas vezes sujeita-se a esse tipo de ambientes. E não é só isso, amor. Tu vais ficar com uma ligação com aquela pessoa para o resto da tua vida. Sim. É muito tramado e eu estou a acompanhar neste momento várias pessoas e já podemos falar um bocadinho sobre esses casos, que é mesmo uma situação é muito desafiante, ok? É um jogo psicológico, porque o narcisista quer palco, ele só quer palco, não é? Faz o descarte. Temos essa primeira fase em que, se ele não quiser que tu saias, ele vai entrar aqui com um overing e aí tu tens de estar emocionalmente muito forte, porque é fácil voltar, é fácil. Porquê? Porque quando tu crias inicialmente aquela dopamina, é quase como ali na segunda fase, no gaslighting, o teu, tu tivesses a esperança que aquela fase vai voltar. Ele vai voltar a ser como era antes. Portanto, isto aqui é só uma fase, ele só está a ser assim porque ou está demasiado cansado, ou porque isto, ou porque aquilo. Tu próprio, enquanto vítima, tu vais inventar desculpas na tua cabeça, claro, para as ações que o outro está a ter e que não são nada saudáveis, num lugar completamente tóxico. Mas tu também permites que isso aconteça, no fundo. Mas já vamos lá. Eu acho que as pessoas nunca devem aceitar que a pessoa mudou. Isto é, pronto, teoria minha, porque eu não sou psicóloga, eu não sou nada. Mas uma pessoa nunca deve aceitar que agora de repente a pessoa mudou por completo, ok, vamos dar uma segunda oportunidade. Eu acho que só em raros casos, e se a pessoa estiver a fazer terapia, porque efetivamente é porque está a querer mudar. Agora, ninguém acorda de manhã e diz eu fui a vida toda assim, mas eu amanhã vou acordar diferente. Não, isto não acontece. Isso, tem que haver um acompanhamento. Vamos lá ver, tu até podes estar numa relação com uma pessoa com comportamentos narcísicos, que é diferente de uma pessoa narcisista, ok? Claro, pode ser só traços de personalidade mais
mais egoístas, mais... Isso. E a pessoa dizer assim, olha, Soraya, muito bem, eu já percebi que eu tenho estes traços de personalidade, no entanto, eu quero melhorar, então eu vou procurar ajuda. E quiçá até podermos fazer terapia de casal, para tentar perceber de onde é que isto vem, para poder trabalhar isto em mim, não é? E aí tu pensas, ok, esta pessoa está a querer curar-se, está a querer fazer o trabalho. E aí sim, ok? Isso não é muito o offering. O offering é mais quando tu, por exemplo, ok, tu dizes, olha, estou farta disto, eu vou sair, e a pessoa vem, tipo, com um ramo de flores de 3 metros. Não, por favor, fica, que eu estou aqui. Eu sou esta pessoa. Eu posso ter-te posto no fundo do poço, mas calma, pelo menos tens lá um ramo de flores e já é bom, não é? É mais por aí, tá bem? E depois tens a outra fase do descarte, é quando o narcisista, é quando te leva mesmo às ruínas, é quando tu estás sugadíssima energeticamente, é quando tu já te olhas ao espelho, não te reconheces, quando tu deixas de cuidar de ti, quando tu te perdes na tua própria pessoa, e o narcisista diz, já bebi tudo o que tinha a beber desta fonte, deixa-me procurar uma nova vítima, não é? E então basicamente vem o descarte, que é, ok, não quero mais nada contigo, e isso, claro, vai causar um impacto traumático muito grande, porque tu literalmente és abandonada. Claro, e estavas completamente dependente emocionalmente daquela pessoa e do nada abandona-te. Isso, mas agora tocaste num ponto que é dependência emocional, ok? O que é que faz as pessoas estarem vidradas num relacionamento narcisista? É dependência emocional. Sim, é não gostarem se calhar delas próprias o suficiente. Yeah. Mas o gostar delas próprias não é colocarem-se ali num pedestal, ali num lugar de topo, tipo, eu sou isto, então não podes mexer uma palha porque senão... Não é isso, não é? Mas quando há faltas de respeito e quando há questões graves e agressões até, não tem que ser físicas, mas até verbais, tem que haver ali são as red flags, não é? Tem que haver ali espera, isto aqui não está muito bem, há aqui qualquer coisa que... E eu acho que quando as pessoas entram num relacionamento e estão mais atentas aos sinais, bom, a probabilidade de seguirem num relacionamento narcisista é muito menor, mas tem que haver esse trabalho. Aliás, e tem que haver esse trabalho interno antes de tu estares nessas dinâmicas de relação, porque senão estás a meio caminho para te voltares a destruir. Vem aquela fase de tu sais de uma relação narcisista, tu vais literalmente para o fundo do poço, ok? E depois vais subindo. Como é que eu saio do fundo do poço, Kátia? Com terapia, trabalhando o teu amor próprio e a tua autoestima, cuidando de ti à séria, tendo tempo de qualidade contigo mesma, lendo também um bocadinho sobre o tema, não levar muito para a parte mental, obviamente, mas lendo. Sim, vai ser uma fase. Claro que vai ser uma fase difícil, como qualquer fim de um relacionamento, como qualquer fim de algo na nossa vida, não é? Há sempre um luto que temos de fazer. Mas é perceber que têm de ser consistentes, ou seja, têm de acreditar que um dia isso vai acabar. Não é isso, porque é muito fácil tu saís desta dinâmica e estás num estado de carência e estás logo dependente da outra pessoa, não é? Exatamente, e dás abertura para que entre alguém com o mesmo tipo de padrão. Ok? Outro narcisista, no fundo, ok? Pronto, e então é preciso ter alguma atenção nesta dinâmica. Mas estava-te a ouvir e até me estava a lembrar de um caso que eu conheço uma rapariga que ela tinha um relacionamento com uma pessoa que depois, lá está, love bombing, incrível, depois começou a perceber que alguma coisa estava errada. E foi quando falou com os pais dele e etc. E perceberam que, ok, ele tinha mesmo um distúrbio de personalidade narcísica. E eu pergunto-me como é que uns pais lidam com isto? Então, é que imagina, uma namorada pode sempre pegar nas coisas e sair. E os pais, como é que é? Então, é muito interessante isso, porque imagina, de onde é que nasce o narcisismo? Isto tem que vir de algum lado, certo? E é na infância. E muitas vezes isto vem de uma estrutura descompensada que houve na infância com os próprios pais. Ok. Portanto, alguém que é narcisista, ou a mãe ou o pai têm esses traços de personalidade. Porquê? Porque a criança, ou das duas uma, ou desenvolveu essa patologia na infância. Sim, pode ter nascido com ela ou não. Certo. Mas imagina uma bipolaridade, uma esquizofrenia. Certo. É uma doença mental, certo. Ou seja, já nasce. Mas pode ser trabalhado, por exemplo, ali na fase de personalidade, não é? Se os pais tiverem essa consciência, aí dos 0 aos 7 anos, podem
perdão, levar o filho a um psicólogo e ir trabalhando, ok, olha, ok, para atenuar se calhar os certos traços. comportamentos, para atenuar, exatamente. Agora, imagina, uma pessoa que viveu num ambiente familiar completamente descompensado. A pessoa teve que criar métodos e estratégias para ela própria se defender daquele ambiente, ok? E muitas vezes pode vir daí como um mecanismo de proteção. Ok, então vou ser igual. Para me proteger vou só ser igual. Exatamente. Pronto, portanto, pode vir daí, está bem? E eu acho, pronto, neste caso em específico que eu estou a falar, do que eu entendi eram pais que faziam tudo o que ele queria. Certo. Percebes? Certo. Ou seja, nem contrapunham, ou seja, nem lhe diziam que ele estava a ser errado. Ou seja, e o que tentaram passar à namorada dele é ele é assim, ele faz isso, mas certo. ele é assim, como quem? Tens de eu aceitar. Não tem. Certo. Não tem. Há duas vertentes aqui. Ou pode haver esse ambiente mais tóxico, não é? Em casa, e então a pessoa teve que aprender a ambientar-se a esse ambiente, ou então pais emocionalmente indisponíveis, ok? Emocionalmente na boa também, aqueles pais que podem fazer tudo e dão poder ao filho para ele próprio criar esse tipo de personalidade mediante aquilo que vai vendo ao longo da sua vida, ok? Então se tu imagina, tens o filho e o teu filho faz qualquer coisa e tu não dizes, olha, sei lá, olha, estás a agir menos bem, ou olha, podes fazer isto desta forma, olha, se tu não crias esse espaço, a criança vai formando a sua própria personalidade de acordo com aquilo que vai vendo, sei lá, ou na escola, ou em filmes, ou entendes? Portanto, pode ser dentro dessas duas vias. E depois há outra questão que é a superproteção. E a superproteção faz com que a própria criança ganhe aqui autonomia excessiva, ok? E eu posso, eu mando. Acabou. Claro, e depois faz o que quer, não é? Não, sem limites. Eu costumo dizer que isso depois são os tais adultos que são casados com os pais, ok? Aqueles que não saem, que não largam, que não vão para a vida e que estão ali num casamento eterno com os pais. E claro, os próprios filhos criam uma dependência emocional com os pais. Quase como os pais são dependentes dos filhos, ok? Então isso já são dinâmicas muito complexas e muito pessoais que têm que ser analisadas aqui numa vertente mais específica. Eu tenho aqui uma teoria, também vou ser polémica agora, que é, ok, pode não ser patologicamente, claro, mas tenho aqui uma polémica que é, eu acho que todos os filhos únicos têm traços narcisistas. É bem natural que sim, claro que sim. Não é? Eu acho que, nada contra com os filhos únicos, atenção. Sim. Mas eu acho que, tenho amigas, ex-namorados, etc. Eu acho que têm sempre, porque como cresceram, o mundo é todo à volta deles, sabes, dos pais, da família toda. Certo. Tão habituados que no resto da vida como é que nem toda a gente não se está a preocupar com os meus problemas ou se está a preocupar em agradar-me? Certo. Não é? Mas acho que isso também é um bocadinho de desresponsabilização por parte dos pais. Olha, tu aqui, ou seja, eu trato-te assim, ou seja, eu vou acolher-te desta forma, mas depois lá fora tem que haver um conjunto de normas e comportamentos, tu vais ter que te adaptar ou não é? Num contexto mais pessoal ou até profissional, e a pessoa depois também tem que desenvolver um bocadinho a simpatia, não é? Porque isso é mais uma vez a superproteção. Quando tu superproteges uma criança, não fiques à espera depois que ela aceite tudo e mais alguma coisa. Olha, vamos falar, por exemplo, nesta geração atual, ok? Sim. A geração dos TikToks, dos Instagrams, da vida e por aí fora. Por exemplo, os miúdos, hoje em dia, os pais mimam-os de tal forma que eles hoje em dia, não, eu quero um iPhone, eu tenho um iPhone, ou seja, eu quero isto, eu tenho isto. Então, num contexto de trabalho, como é que eles vão aceitar, por exemplo, um chefe, um líder que repreende, não é? Não é o repreender de uma forma depreciativa, obviamente, mas que diz assim, olha, eu trabalho, eu sei que fizeste isto, mas é para fazer desta forma. Não, eu fiz desta forma e acabou, é desta forma que está. Obviamente depois não se vão encaixar num contexto de trabalho. Claro, mas eu acho que isso também prepara, lá está, para a vida adulta toda. E eu acho que podemos olhar para os números, cada vez há mais jovens quando chegam à faculdade, porque o nível de exigência também é um bocadinho maior, quando chegam efetivamente ao mundo de trabalho, têm burnouts.
Yeah. Porquê? Porque não estão habituados a lidar com a exigência e era isso que também estavas a falar, que é, parece que os pais agora têm necessidade, assim, eu não sou mãe, também não é? Uma pessoa não pode cuspir para o ar que não sabe lidar amanhã. Mas tu vês, mas não é? Num querem tanto fazer o que os pais não fizeram por eles, ou seja, dar tudo, o meu filho não vai levar, não vai, eu não vou dizer que não só porque não, eu tenho de lhe explicar o porquê que não. Imagina, não tens de explicar. Se a criança tiver 2 anos, não tens de explicar porque é que é ou não. Mas eu acho, na minha perspectiva. Agora, indo um bocadinho mais a fundo aqui na questão, isto às vezes é um pretexto dos próprios pais para assumirem uma compensação por aquilo que não lhes foi dado na infância deles. É isso, eu percebo isso. Okay? Eu percebo que dão isso com muito amor e com maior boa vontade. Tipo, eu vou ter todo o cuidado do mundo com esta criança. Mas não, tem de se dar também autonomia para a criança crescer e ser independente, não é? Porque senão, lá está, vai chegar àquele ponto da vida em que está sozinha a ter de lidar com a pressão, com a dificuldade, e depois como é que lida? Mas tem que ser em equilíbrio. Eu acho que é muito isso, ensinar o que é um equilíbrio, não é? Pronto, isto faz parte da educação. Por isso, e acho que é importante falar sobre isto, antes de colocar simplesmente um filho num psicólogo ou num terapeuta, olha, agora vais para ali, ficas ali, vais ser tratado e está tudo certo. Eu acho que é muito, muito importante os próprios pais fazerem esse trabalho primeiro. Também, não é? É a família toda, é certo. isso. Tipo, procurarem ajuda. Mas eu acredito mesmo nisto. Eu acredito que a terapia não é só em casos de nós estamos mal, agora vou ao psicólogo. Não, deve ser como vamos ao médico fazer um check-up normal, como vamos ao dentista. Ou seja, é quase como uma limpeza, como uma... Olha, vou libertar, vou perceber se está tudo bem comigo, se eu estou a pensar demasiado em determinadas coisas, se eu me estou a bloquear noutras, ou seja... numa de até perceberem, olha, o que é que está aqui dentro que porque muitas vezes nós não paramos para pensar, não é? Nós sentimos e fazemos e estamos sempre na nossa vida corrente e não paramos ali sentadinhos, olha, vou falar dos meus problemas. E o que é que eu sinto sobre os meus problemas? Não é? Às vezes é preciso. E se nós não formos ao psicólogo, não sabemos. Ao terapeuta. Isso. É isso. E desmistificando um bocadinho essa parte do psicólogo, é algo tão simples como tu investires em ti e criares um tempo de qualidade contigo mesmo e com um profissional que sabe e que te vai encaminhar e ajudar nas situações que tu efetivamente falares ali, não é? Isso, para mim, é um ato de amor próprio. Sim. Não é? É tu dizes, olha, estas 2 horas, esta 1 hora, o que seja, é para mim, eu vou lá para cuidar da minha saúde mental, porque repara, quando há uma frase incrível e que eu acho que vai ser a frase mais bonita que vou dizer neste podcast, pessoas feridas ferem outras pessoas. Ok? Então, se tu tens uma mochila cheia de problemas, de emoções não processadas, traumas de infância, é inevitável, tu vais levar isso para as tuas relações. Quer sejam para os teus filhos e etc. Pessoais. Também já vi, por exemplo, nas redes sociais, às vezes aqueles memes de estou eu no psicólogo a tratar os problemas dos meus pais. Exatamente. Penso muito isto, mas é verdade, e é por isso que estavas a dizer, os pais também têm de fazer terapia, não é? E as pessoas até podem encontrar a terapia ou que acreditam ou que se sentem mais à vontade. Nem todos têm de, lá está, ou ir ao psicólogo convencional. No teu caso, tu és terapeuta de Reiki, ou seja, até trazes aqui uma vertente completamente diferente. Mais holística. Ou seja, as pessoas podem encontrar aquilo que faz sentido para a sua vida, não é? Isso. E desde que isso promova o seu bem-estar, a sua evolução, não é? Isso. Sim, e tem que fazer sentido, só isso, pronto. Depois também é importante a empatia que tu crias com a pessoa que está lá para te ajudar, enfim. Já mencionei esta parte mais holística, da terapia de Reiki. O que é isto do Reiki? Como é que o Reiki pode ajudar as pessoas, lá está, ou que sofrem com um narcisismo ou de narcisismo, não é? Ok, pronto. O Reiki é uma terapia holística, basicamente que é japonesa, ok? Como é que funciona? Existe uma energia à nossa volta que é a energia universal, que é uma energia que está disponível para todos. E o Reiki utiliza essa energia como canal, no fundo, ou seja, nós servimos como canal e através das nossas mãos, da imposição das nossas mãos, nós passamos essa energia para as outras pessoas. Quando eu falo em Reiki, não é só deitar-te ali numa marquesa e estás só aqui a receber a energia e estás a canalizar a energia, não. O Reiki tem uma vertente como sendo uma terapia integrativa,
integrativa, tem uma vertente mais extensa, digamos. Porquê? Porque ele não trata só a parte energética, trata também a vertente emocional, a vertente física e a vertente mental. Portanto, acaba por ser aqui uma terapia mais complexa do que a terapia convencional, ok? E atenção, não estou aqui a descartar qualquer uma das hipóteses de não, o Reiki é o melhor, as terapias holísticas são as melhores. Lá está, cada uma faz sentido na sua vertente. E mediante aquilo que a pessoa necessita, porque Soraya, eu já tive casos de pessoas que chegaram ao meu gabinete, olha, eu perdi o meu marido há uma semana, obviamente, e pá, eu não sou super mulher e não estou a dizer ok, então vamos fazer com umas sessões e está ok, não, aí eu recomendo mesmo para psiquiatria, está bem? Porque é assim, uma pessoa que está naquele estado, ela evidentemente que precisa de algo externo que atenue um pouco a parte emocional, porque naquele estado vulnerável, uma pessoa que não é, diria, acompanhada ou que não tem um suporte emocional muito grande, ela é capaz de muita coisa, não é? Então acho que é importante encaminharmos as pessoas de acordo com aquilo que faz sentido e com os casos que são trazidos ali em gabinete, tá? Mas agora num contexto assim mais aqui sobre Reiki. Pronto, olha, o que é que eu te posso dizer? O Reiki harmoniza aqui a nossa energia, harmoniza aqui os nossos chakras, que eu sei que muitas pessoas ouvem aquela música do vou alinhar os meus... Vou alinhar os chakras, do Julinho. Do Julinho! E depois dizem assim, mas o que é que são chakras? O que é isto? Pronto, os chakras são os pontinhos energéticos que nós temos ao nosso corpo, não é? Exatamente, ao longo da nossa coluna vertebral. Exato. Pronto. Para quê? Para que com isso nós consigamos sentir mais paz interior, mais harmonia, estarmos melhor connosco. Estimula muito aqui também o nosso amor próprio, a nossa autoestima. Bom, tudo isso que é ótimo nós trabalharmos em nós para nos sentirmos bem connosco e também com as pessoas que estão à nossa volta, ok? Imagina, eu acho que é inegável, as pessoas acreditem ou não nestas coisas, eu acho que é inegável que nós somos energia, que nós sentimos a energia, não é? Yeah. Todos nós às vezes entramos numa sala e dizemos, isto está aqui uma energia pesada, ou saímos de algum sítio e parece que me sugaram energia, ou seja, isto são comentários que nós às vezes até temos na nossa vida, isto tem de querer dizer alguma coisa, não é? Nós somos energia, nós canalizamos alguma coisa. Soraya, tudo é energia, amor, tudo é energia, tudo à nossa volta é energia, ok? É interessante isto, podíamos entrar aqui em partes assim mais místicas, quer o carro que conduzimos, quer a nossa casa, quer as pessoas, quer os ambientes. Olha, dei este exemplo num podcast que gravei, que foi, imagina que tu vais jantar com uma amiga, ok? E tu sabes que essa amiga sabes aquele tipo de pessoas que dizem, amiga, a minha vida está tão má, porque isto, o meu relacionamento está assim, né? Pronto, ok. Mas tu estás numa de, olha, vou jantar com ela, está tudo certo. Hoje até estou num dia bom, estou aqui com uma vibe fixe, então eu vou jantar com ela. Então tu vais jantar, ok? E ao longo do jantar começas-te a sentir assim cansada, começas-te a sentir assim drenada, tipo, epá, fogo, está-me a dar até uma dor de cabeça, mas o que é isto? E sais do jantar, tipo, completamente cansada. Em vez de ter sido uma experiência positiva, tipo, olha, vou jantar com uma amiga boa, que vai ser tão bom, é completamente o oposto. Então só aí tu consegues perceber realmente que a energia é real. Ou seja, que o facto de às vezes nos darmos com determinadas pessoas, isso vai influenciar, impactar diretamente no nosso campo vibracional. Então é tudo energia, não é? E neste tipo de situações e convido também as pessoas a fazerem esta experiência, porque é notório, é completamente notório. Tu estás bem, estás num ambiente ou estás com determinadas pessoas e automaticamente sentires um pico, uma quebra de energia, assim de um momento para o outro. E tem muito a ver com isso. É isso, eu acho que se analisarmos, porque nós sentimos isso diariamente, temos a estar atentas se calhar aos sinais, não é? Podemos não nos aperceber. Mas efetivamente tu fazes o quê? Efetivamente já percebi que é com as mãos, mas fazes uma limpeza dessa energia, é isso? Certo. Então, o que é que eu faço com as mãos? Magia! Também pode ser. Pronto, o Reiki, atenção, é importante desmistificar aqui, tá? Que o Reiki não é bruxaria, que o Reiki não é essas coisas. Porque há muito estas coisas, está ligado à espiritualidade e tal, e depois são essas pessoas que inventam e dizem coisas para nos agarrar, não é? De videntes, etc. Ou seja, parece que põem tudo num saco.
Yeah, yeah. E há uma história muito gira que eu posso partilhar aqui, que é o porquê das pessoas acharem que esta parte espiritual está diretamente ligada a bruxas e misticismo e por aí fora. Porque antigamente, todas, principalmente as mulheres, está bem, mas mais as mulheres que são as bruxas, os bruxos não ouves tanto, ouves mais bruxas, não é? As mulheres que tinham uma sensibilidade bastante apurada, que eram demasiado intuitivas, pronto, essas mulheres eram consideradas como pessoas que não eram normais, não é? E repara, nessa altura, estamos a falar de há muitos, muitos anos atrás, uma mulher intuitiva era um perigo para a sociedade. Então, não, esta mulher, o que é uma mulher que adivinha o futuro, uma mulher que tem flash de intuição, nem pensar, isto é perigoso, isto é uma mulher muito perigosa. Então, o que é que faziam? Queimavam essas mulheres na fogueira, enforcavam, enfim, ou seja, tentavam basicamente aniquilar exatamente, aniquilar esse tipo de pessoas. Mas isto não é necessariamente algo menos positivo, porque nós mulheres, principalmente as mulheres, que nós temos um sexto sentido, quando dizem as mulheres têm um sexto sentido, e é real, nós temos uma intuição tão boa, uma intuição tão forte, que quando nós aprendemos a olhar para dentro e a seguir a nossa intuição, nós temos uma bússola interna que é maravilhosa, que é incrível, não é? Só que o próprio sistema e a sociedade tenta, utilizando novamente a tua palavra, aniquilar um pouco isso, tal como faziam com as bruxas no passado, mas calma, não é queimar na fogueira, é com as redes sociais, com as notícias, com tudo aquilo que gera uma sensação de medo, de mal-estar. Porquê? Porque isso são vibrações que automaticamente vão bloquear esse dom. Porque todos nós temos esse dom, ok? Sim, mas imagina, existe isso de conseguir prever o futuro? Isso tem... achas que há mesmo uma intuição clara, que há pessoas que conseguem ver isso? Olha, em relação a isso, tenho uma coisa para dizer-te. Ninguém tem o poder de prever o nosso futuro. Porquê? Porque nós temos um livre arbítrio. Ou seja, somos nós que decidimos, que tomamos as decisões e que temos as escolhas, não é? Para mudar ou não o nosso futuro. Há pessoas que, claramente, através, sei lá, da mão, através de cartas, tarot, mesmo através do Reiki, não é? Que nós recebemos aqui alguns flashes intuitivos. É possível sim tu veres um caminho, ok? Dizeres, ok, olha, está aqui este caminho, mas capta-te se tu queres seguir ou não, ok? Não numa ótica tipo... Olha, está aqui este caminho, tens que seguir, porque isto vai ser assim, porque se não seguires, vai acontecer aquilo. Muitas vezes tu tens que seguir o outro caminho. Porquê? Porque no outro caminho tu vais ter as aprendizagens que tu precisas para extraíres o crescimento que está ali. E se tu fores sempre pelo caminho mais fácil, porque era fácil nós nascermos com um manual de instruções, não é? Era aborrecido. Então, olha, eu acho que era aborrecido. Aos 30 vais fazer isto, aos 40 vais fazer aquilo, aos 50 vais fazer aquilo. Tipo, é fácil. Então são pessoas que sim, têm uma capacidade mediúnica de nos fazer entender quais os caminhos possíveis, mas nós temos sempre um livre-arbítrio para escolher aquilo que faz sentido para nós, não é? Então há sempre um bocadinho isso. Então tu, na tua limpeza, ou seja, sim, na harmonização energética, tu também consegues receber esses insights sobre a pessoa. Sim, nós quando estamos a fazer Reiki, neste caso, a canalizar a energia, podemos receber alguns insights, mas cabe-nos a nós também perceber se é o momento certo para partilharmos aquilo que nós recebemos com a pessoa que está à nossa frente ou não, porque às vezes a pessoa pode não estar preparada para receber essa mensagem e temos que respeitar isso, mas isto só se consegue com a prática. Ok? Eu lembro-me... que agora... antes dizias tudo. Eu antes dizia tudo como aos malucos. Certo. Eu lembro-me inicialmente, Soraya, que houve até uma questão, eu vou partilhar aqui. Imagina que eu estava a fazer Reiki e então vi ali uma vida passada porque no Reiki também tu consegues aceder aos teus registros akáshicos, que é onde está o teu livro da vida, é onde está basicamente uma base de dados de quem tu és e de quem tu foste em vidas passadas também. E eu lembro-me que eu vi ali essa menina. É muito interessante, eu acredito em vidas passadas. É super, super. E imagina, eu vi uma vida em que ela tinha sido uma sem-abrigo.
Então ela estava como pedinte na rua e eu, na altura, isto ainda não tinha assim grande experiência, eu estou a fazer reiki assim, Mas tu tens tipo, mesmo uma imagem? Sim, é muito claro, é mesmo muito claro. Eu estou a fazer reiki e de repente vem-me essa imagem, eu digo assim, olha, ela está ali, tipo, num desespero, e interessante que eu até estava no chakra cardíaco, que geralmente é onde estão aqui as nossas emoções, digamos, e de repente começo a receber aquelas imagens e eu não vou de modas, no final da sessão, olha, eu vi isto, e ela começa a chorar, mas a chorar, assim, eu não acredito que eu fui isso, ai, o que é que eu fui fazer? Eu acho que a partir desse dia comecei a ganhar muito mais consciência e foi aí que eu percebi, Kátia, há coisas que não se podem dizer. E então, Sim, mas foi numa vida passada, ou seja... certo, mas tocou em alguns pontos, percebes? Tocou ali em gatilhos que a pessoa não estava preparada. Mexeu ali com muitas crenças, se calhar a pessoa também não estava a passar por uma fase muito boa em termos financeiros, e ainda achava vou acabar sem abrigo também. Exatamente. Então aquilo foi mesmo, sabes, um gatilho até para mim, para, olha, precisas ter um pouco mais de discernimento, mais consciência e aprender a dizer as coisas no momento certo, pronto, e não dizer tudo o que te vem à cabeça. Então foi aí que eu comecei. Como é que tu fazes isso? Respirando. Como é que... Não, mas como é que tu sabes o que é que a pessoa pode ou não ouvir? É intuitivo. É intuitivo. Hoje em dia, Soraya, posso dizer, eu sigo a 100% a minha intuição. Quando é para ir por um caminho, eu sigo esse caminho. Quando não é, eu não sigo. Eu sigo a minha intuição. E quando eu sinto com o coração que faz sentido dizer, eu digo. Quando é algo mais mental, não, eu prefiro não dizer. E talvez até partilhe numa das próximas sessões, está tudo bem. Mas eu sigo muito isso. Que giro. É tipo uma bússola. E podes crer que é. Tu perguntaste-me há pouco o que é que eu faço então. Pronto, a pessoa está deitada numa marquesa, não é? Uhum. Então eu ligo-me, começo aqui a sessão a ligar-me à energia, ok? Tenho ali um pequeno ritual inicial onde eu me ligo então aqui à energia, onde eu faço os procedimentos necessários. Eu ensino isto no curso de Reiki, portanto... quem quiser aprender... Exatamente, quem quiser ao aprender... Detalhe. Agora a Kátia vai só dar aqui um cheirinho. Exatamente, pronto. Só para quem não conhece, perceber o que efetivamente é feito numa sessão. Certo. Eu ligo-me então à energia e quando faz sentido começar, eu entro no campo áurico. Interessante. O que é o campo áurico? O campo áurico, ok. O campo áurico é a nossa aura. É a aura que está à nossa volta. É o nosso campo energético. Como é que se mede o nosso campo energético? Basicamente é, estando de bracinhos abertos, ok, o teu campo áurico é do tamanho, basicamente isto, ok? Estás de braços abertos como e ele se fosse uma circunferência. Exatamente, como se fosse uma circunferência. Por isso é que muitas das vezes, quando estamos muito perto de alguém com pouca confiança, nós sentimos que está dentro do nosso espaço pessoal, não é? Isso. Porquê? Porque a pessoa interfere no teu campo áurico. Ou seja, e tu inconscientemente estás a absorver essa energia. Eu detesto quando pessoas que eu não conheço se aproximam muito, que é tipo... uma invasão, parece que estão a invadir. Tipo, estás aqui no meu espaço. É assim, se for uma pessoa com boa vibe, tu, ok, assim, sabe bem. Não gosto. Ok. Mas eu também sou uma pessoa que não gosta muito de toque toques e pronto, ok. Então entro no campo áurico da pessoa e começo num ponto, não é? Nós geralmente começamos no topo da nossa cabeça, no nosso chakra coronário, e vamos percorrendo todos os pontos até chegarmos aos pés. Porquê? Porque a energia, ao entrar no coronário, ela vai sendo libertada através dos nossos pés. Okay. E com isto o que é que nós fazemos? Fazemos uma limpeza energética, fazemos uma harmonização energética, ou seja, qual é que é a intenção? É que a pessoa se sinta bem durante a sessão, o que é que a pessoa pode ver? Cores, pode ter vontade de chorar, pode ter vontade de rir, pode sentir arrepios, pode sentir calafrios, pode sentir dor também em algumas partes, dor física mesmo. Portanto, o que quer dizer? Pronto, isto chama-se Biozen. O Biozen é o sentir no Reiki. E tudo aquilo que a pessoa sente tem percepções diferentes, está bem? Portanto, eu pensei que tinha algum significado, ou seja, a dor tinha um significado, ver cores tinha outro. Certo. Por exemplo, a dor pode ser interpretada aqui como um bloqueio energético, algum bloqueio profundo energético. O que é que o Reiki faz aqui na verdade? Imaginando que eu dou este exemplo, principalmente quando explico o Reiki a crianças, que eu adoro trabalhar com crianças também. Adoro
Adoro. E vou abrir, posso já dizer aqui de antemão, uma turma de Reiki para crianças, agora para o final do ano. Sim. Com meninos dos 5 aos 12 anos de idade. Portanto, vai ser assim uma dinâmica muito Mas gira. para eles conseguirem fazer Reiki, é Sim, isso? para eles conseguirem fazer Reiki. As crianças atuais, as que estão a nascer agora e mesmo, sei lá, de há 10 anos para trás, são consideradas, na maior parte delas, crianças cristal ou crianças índigo, que são O que é que crianças. isso quer dizer? Crianças que já nasceram com uma mediunidade muito avançada e que têm uma percepção energética muito, muito forte. Portanto, são crianças que entram em estados meditativos muito mais facilmente. Sim, se começarem de crianças é como em tudo na vida, não é? Se Yeah. começarem de crianças é mais fácil. Então, o que eu costumo explicar é: imaginem que vocês têm 7 grotinhas. Digo 7 porque nós trabalhamos com os 7 chakras principais. Embora não existam só 7 chakras, existem centenas de chakras. É? Sim. Sempre ouvi falar dos 7. Não. Só que nós trabalhamos com os 7 principais, está bem? Pronto, então nós trabalhamos com esses chakras e eu digo: olha, imagina que tu tens 7 grotinhas ao longo do teu corpo, é assim. Então, qual é que é o objetivo aqui? É quando a energia está a passar, ela vai limpando as tuas grotinhas. E imagina, tu tens as 7 grotinhas, se há uma grotinha que não está bem limpa, o que é que acontece? A energia não está a ser levada corretamente. Há ali tipo um género de tipo entupimento, digamos. Pronto, Sim, parece que está ali um bloqueio, não é? Então o que é que nós temos de fazer? Limpar as grotinhas todas para quando chegar aos pés tu sintas, ok, já está tudo limpo, já está tudo ok. Pronto, então basicamente é esse o trabalho que eu faço, ok? Eu vou limpando as grotinhas, né, que são os chakras, para que a pessoa se possa sentir realmente bem. Mas como é que tu sentes que há ali um bloqueio? Tu sentes na tua energia? É isso? Sim. Imagina, por isso é que eu digo que ser terapeuta é algo que requer muita responsabilidade, muita disciplina também e um trabalho muito bem feito connosco, ok? Porquê? Porque eu sou um canal, então eu sei automaticamente que se eu cuidar de mim, se eu fizer exercício físico, se eu cuidar da minha alimentação, se eu tiver disciplina, o meu canal vai estar mais limpo, não é? Mais puro, digamos, e com isso a energia vai ser passada de uma forma também muito mais genuína para a pessoa que está a receber. Então é isso, o que é que eu sinto? Imagina, se estou num ponto, começo a sentir muito calor, começa a sentir frio, começa a sentir até intuição, começa a receber mensagens, pronto. É algo mesmo muito, muito intuitivo e só fazendo e sentindo é que tu consegues ter percepção do significado que cada sensação tem, não é? No fundo. Portanto, é algo muito, muito intuitivo. Pronto, então limpas essas grotinhas todas e a pessoa sai zen. Ou não. Porque há momentos em que imagina que a pessoa pode ter catarses, isto acontece também muitas vezes. O que é que são catarses? São crises de choro, em que imagina que tu estás a sentir a energia e começas a chorar, ok? Porquê? Porque tinhas ali um bloqueio tão profundo, que a energia, quando foi lá, limpou e revitalizou, isso gerou uma reação física, neste caso, através do choro. Pode ser através do choro, pode ser o arrotar, pode ser o bocejar, pode ser também alguma, sei lá, uma descarga intestinal que pode ser feita depois aqui da sessão de Reiki, por isso não tem que ser necessariamente o choro, mas sim, pode acontecer e claro que nós quando choramos não ficamos automaticamente bem. Porque há ali uma descarga, não é? Emocional e física também, portanto a pessoa pode sair da sessão mais nostálgica, mais melancólica, mas isso num curto espaço de tempo, porque depois ela vai ficar bem. A energia atua durante 2, 3 dias sensivelmente. Também chorar às vezes também é libertador. É, completamente. Eu adoro chorar. Eu choro muito. Eu adoro chorar. Já disse isso aqui muitas vezes. Eu adoro chorar, Soraya. É completamente libertador. Sabes que as pessoas têm muito a crença de chorar é para os fracos ou chorar é um sinal de vulnerabilidade, mas eu acredito que chorar é uma limpeza da alma. É quando a alma limpa, é quando nós conseguimos ter aquele momento, aquele espaço para limparmos aquilo que está mais dentro de nós e é completamente libertador. Aconselho a chorar. Eu também aconselho todas as semanas. Vamos chorar, vai às vezes. Estou a brincar. Estou a brincar. Não, mas eu acho mesmo. Também dito isto por uma pessoa que às vezes chora por coisas estúpidas, não é? Porque é sensível. É isso, e são muito. Sentes muito, sentes muito, és uma pessoa que sentes muito. Mas é bom chorar, sim. Pronto. Mas então, como é que surgiu o Reiki na tua vida?
Oh, o Reiki, como é que surgiu então? Eu já partilhei contigo aqui em off, que eu fui comercial durante alguns tempos, ou seja, isto perto de 10 anos, sensivelmente, e o Reiki surge quando eu levo-me até ao limite e tenho um burnout, ok? E foi através de um burnout que eu percebi que estava na hora de fazer alguma coisa por mim. E curiosamente, eu pedi, na altura, ao universo, eu preciso de algo que me leve para um outro caminho, porque se eu continuar neste caminho, eu não vou aguentar, ok? E eu estava a fazer scroll no Instagram e de repente aparece-me uma publicação, curso de Reiki, nível 1. Eu não sabia para o que ia, não sabia o que era o Reiki, só tinha conhecimento que havia uma pessoa conhecida na altura que era mestre de Reiki e eu gostava muito da vibe dela. Eu lembro perfeitamente que ela, quando chegava aos passos, abraçava e não sei o quê, eu assim, pá, que bom, porque aquilo também, no fundo, eu admirava aquilo porque aquilo também estava em mim, ok? Sim. Tu não sabias bem porquê, mas já admiravas. Eu admirava, os meus olhinhos brilhavam assim, opá, que giro, eu quero fazer. Então foi assim que começou, fui fazer o primeiro nível de Reiki. Naquela altura, pá, chorei imenso. Eu lembro-me que fiz o primeiro nível várias vezes até acertar com o mestre, porque eu sou uma pessoa muito. Como é que eu tenho de dizer? Apesar de ser empática, eu também consigo e sei reconhecer quando é para fazer algo com uma pessoa ou não. Percebes? Ok. Pronto, então eu senti, por exemplo, a primeira mestre de Reiki que eu tive, senti que, ok, ela era muito porreira, mas só que não era por ali, e então fiz os restantes níveis com outro mestre, ok? Sim, eu acho que tem de haver conexão. É isso, a conexão. Por exemplo, eu quando tive o meu burnout, já falei aqui do meu burnout, e eu fui logo, mal percebi o que é que estava a acontecer, fui logo a uma psicóloga que foi 5 estrelas comigo, mas eu não senti... Empatia. Pá, não sei, não senti conexão. Eu senti que ela era empática comigo, mas não senti grande conexão. Fui lá Yeah. 2 vezes e depois é que tentei até outro psicólogo e aí já fiquei com ele durante, pronto, Mais a tempo. fase aguda. Yeah. Fiquei com ele e já foi diferente, ou seja, acho que toda a gente deve tentar e conhecer pessoas diferentes até sentir, não, é com esta pessoa que eu me quero abrir, é com esta Certo. pessoa que eu me quero tratar, porque é preciso haver mesmo esta conexão, tem de haver mesmo aqui um à vontade. Sim, eu concordo plenamente com isso. Fiz então o primeiro nível de Reiki e depois no curso de Reiki. Os meus alunos sabem, não é? Porque eles têm um processo de 21 dias após o curso, são 21 dias consecutivos, onde tu, aquilo que tu aprendeste durante a formação, nível 1, tu vais aplicar em ti. Portanto, durante esses 21 dias, tu vais fazer aquilo que é o autotratamento ou a autocura, ok? Kátia, o que é que eu sinto nesses 21 dias? Muita coisa. É muito transformador. É quase como se tu olhasses para dentro de ti. Bom, deixa-me lá ganhar coragem para olhar aqui para dentro, né? Porque não é fácil, e começas a perceber, tenho a casa toda desarrumada, deixa-me começar aqui a sacudir os tapetes, deitar o lixo fora e a arrumar a tua casinha interior, está bem? Pronto, tens esses 21 dias, então eu fiz esses 21 dias, chorei, eu acho que libertei ali choro, que foi na altura, eu tinha 25 anos, portanto, durante 25 anos acho que nunca tinha chorado tanto na vida, e eu percebi claramente que estava na altura de olhar para dentro. E foi aí que eu apaixonei-me tanto pela técnica, apaixonei-me tanto pela prática, diga-se de passagem, não é? Sou suspeita, eu sou completamente apaixonada por aquilo que faço, então a partir desse momento acho que se abriu um novo mundo e eu consegui descobrir aqui aquilo que realmente fazia sentido para mim. Pronto, então na altura fiz o primeiro nível, fiz o segundo nível, despedi-me também do trabalho onde estava. Grande maluca! Certo. É assim, deixa-me só esclarecer aqui uma coisa. Naquela altura eu tinha um bocadinho as costas quentes porque eu estava a morar com a minha mãe. Então eu não tinha uma Podias renda arriscar. para pagar, ok? Isto é importante fazer porque eu não estou aqui para incentivar as pessoas, não gostam do que fazem, então despeçam-se e procurem Sim. aquilo que faz sentido. Não, tem que haver aqui responsabilização também. Eu quero apelar um bocadinho a esse senso de responsabilidade porque eu não fui assim tão maluca e tão doida como algumas pessoas pensam, tá bem? Eu gosto muito de... tenho este lado espiritual, efetivamente, mas também tenho um lado muito físico, mental e racional e tento ao máximo equilibrar aqui ambas as vertentes. Bom, então, depois despedi-me, eu cheguei lá e disse, não quero mais isto para mim, vou-me embora, despedi-me, ok, e fui então. E o que é que eu percebi? Que estava na altura de fazer algo diferente, por mim, ok? Algo que tu gostasses mesmo. Algo que eu gostasse. E eu percebi que, enquanto eu fui comercial e trabalhei em lojas e era responsável de loja também, uma das coisas que as pessoas adoravam era falar
falar. Imagina, uma pessoa ia lá à loja, preciso de um vestido. E começavam a falar, tipo, do casamento delas, assim, do nada, tipo, olha, preciso de um vestido, ok, pá, sabe menina, o meu casamento não está nada bem, e eu tipo, ok, então mas o que é que se passa? Aconteceu isto, e a pessoa depois começava a chorar, e eu ficava assim, ok, olha, espera aí que eu vou buscar um lencinho. Eu assim, mas imagina, eu quando vendia, mas ajudando as pessoas, imagina, a pessoa ia lá, queria comprar alguma coisa, mas ficava ali meia hora na conversa e saía de lá, ai, foi tão bom, soube tão bem, então pronto, e eu assim, mas parece que sou mais psicóloga ou terapeuta do que propriamente vendedora. Imagina, mas às vezes isso é normal. Eu já trabalhei em shopping e era venda personalizada também, era tipo a Mr. Blue, que é uma loja de roupa de homem e é assim uma marca assim de roupa para pessoas mais velhas, não é? Ou seja, o meu público era mais velho. Isso acontecia muito, mas eu acho que também as pessoas, efetivamente, às vezes não têm com quem conversar. E não é só isso, não é? Tu também criavas essa conexão com as pessoas, elas sentiam-se à vontade para falar contigo. Sim, quando uma pessoa, sei lá, eu como sou tão comunicativa e acho que sou simpática, não é? Às vezes, juro-te, às vezes as velhotas iam se queixar ou que os filhos não queriam saber delas, não os iam visitar. Pai, depois uma pessoa não sabe o que dizer, não é? Ou que estavam doentes, com doenças às vezes muito complicadas. Certo. Também me acontecia isso, ou seja, só que eu acho que, pronto, tentava apaziguar, mas eu não tenho o dom de, sei lá, direcionar a pessoa para o sítio certo, tipo, só ouvia mesmo. Eu acho que sempre tive isso, já desde miúda, dado o meu contexto também pessoal, obviamente, eu cresci demasiado rápido e tive que aprender também a estudar aqui algumas técnicas, diria, para sobreviver, obviamente, ok? Emocionalmente. Então eu sou apaixonada por tudo o que é desenvolvimento pessoal, comportamento humano, linguagem corporal e para mim é muito fácil hoje em dia uma pessoa sentar-se ou estar à minha frente e eu conseguir analisá-la dos pés à cabeça sem a pessoa dizer nada. É assustador ao mesmo tempo, ok? Ai, mas isso é muito interessante. Certo, é assustador. Gostava de poder fazer. É assustador, sim, porque eu costumo dizer que quanto mais conhecimento tens, mais responsabilidade tens, e às vezes a ignorância é uma bênção, porque leva-te a analisar às vezes demasiado, entras ali numa parte um bocadinho menos emocional. Deixas de viver, não? É isso, eu acho que é isso, sabes? Mas por outro lado, é um crescimento e uma maturidade tão interessante que tu atinges que acaba por ser uma bênção também na tua vida, não é? Então há aqui este pau de dois bicos, depende do mood, às vezes sim, se eu fosse ignorante era melhor, mas depois também é o que te permite fazeres aquilo que tu fazes. E para quem está lá em casa, ou seja, pode-te contactar tanto para terapias, não é? Porque tu fazes terapias de Reiki, mas também para fazer cursos. Para fazer também vais publicitando os cursos que vais fazendo, não é? Fazes vários níveis. Sou formadora, professora de Reiki, também há mais de 5 anos, e faço o nível 1, o nível 2 e o nível 3, ok? Portanto, são níveis diferentes. O nível 1 é mais numa ótica pessoal, no nível 2 aprendes ferramentas para fazer Reiki a outras pessoas presencialmente e à distância, porque o Reiki pode ser feito num contexto presencial ou pode estar aqui, imagina, eu estou aqui, tu estás no Japão e eu posso enviar-te Reiki também. Como? Tipo, vai por telepatia? Não mede espaço, não mede tempo. A energia não tem espaço, não tem tempo. Há um exercício muito fixe que eu faço com os meus alunos, que é... E fiz agora, olha, tive um nível 3 agora. Nível 3 não, nível 2. Nível 2, desculpa. E houve um exercício muito interessante que eu fiz com eles. Porque a energia envia Reiki à distância, então induzi-os a uma meditação e basicamente eles, imagina, pensaram em alguém, ok? Trouxeram a energia dessa pessoa, e sentiram-se muito bem. E fizeram o contrário, que é pensaram tipo numa outra pessoa que se identificavam menos e muitos deles começaram a sentir dor de cabeça, começaram-se a sentir mal, pronto. Isto para quê? Para ajudar a medir aqui muito essa percepção energética de que não há espaço nem há tempo, porque o Reiki é a intenção. Mas imagina, não é um bocado placebo? Eu saber se vou pensar numa pessoa que gosto muito, é óbvio que a minha energia vai ser boa. Vou pensar em alguém que gosto menos, vou sentir uma energia mais fraca, não é? É certo, certo. O Reiki também pode ser confundido, ok? Como placebo. Tu pensas em algo e isso acontece, algo muito bem. Mas há muitas questões aqui no Reiki que a própria ciência não consegue explicar. Nem eu. Por mais que eu te diga, ok, eu posso explicar como é que isto funciona, mas é algo tão profundo, tão intuitivo, que se me perguntares, ok, Kátia, mas resulta, mas funciona? Sim, funciona. Eu própria, ao
início, quando comecei a fazer Reiki, eu duvidava, ok? Mas quando as pessoas me davam os feedbacks, eu senti-me bem, ou dormi muito bem, ou isto ou aquilo, eu percebi, não, isto realmente funciona mesmo. E hoje em dia, sem qualquer dúvida, que qualquer pessoa que esteja no meu gabinete e que receba Reiki, eu posso garantir que sim, tem 100% de resultados e que a pessoa vai sair de lá com uma consciência muito melhor do que aquela que entrou. Isso é notório, pronto. Porquê? Porque eu experienciei comigo. E a Kátia de hoje não é a mesma Kátia de há 5 anos atrás. Claro que não, e à medida que vais fazendo também vais ficando melhor, não é? Isso é como em todas as profissões também, não é? Yeah. Mas não é só isso, meu amor, é em questões emocionais e energéticas também, ok? Imagina, Soraya, eu posso ter um dia mesmo não, sabes? Estar com uma energia cansada, estar assim num dia mesmo não. Eu sei que quando eu me sentar ali no meu sítio sagrado, quando eu fizer a minha autocura, epá, aquilo passa tudo, não há hipótese. Eu posso estar com uma dor de cabeça do lado direito e eu digo assim: eu tenho o poder de curar esta dor através das minhas mãos. Eu fico ali durante 10, 20, 30 minutos, não interessa, e garantidamente essa dor de cabeça vai passar. É algo, Soraya, por isso é que eu te estou a dizer, é algo que eu própria, que eu própria, por mais explicações científicas que eu possa trazer aqui, não consigo explicar, porque é uma coisa que se sente, não é? Não dá para expor em palavras. E depois dizias, o terceiro nível de Reiki é o quê? O terceiro nível de Reiki é um nível mais direcionado à mestria também, ou seja, o seres mestre de Reiki, no fundo, teres... É o que é dar também cursos a outras pessoas? Sim, podes sintonizar outras pessoas também à energia de Reiki, ou seja, tu tens a mestria, não é? Aprendes o símbolo sagrado de mestre e com esse símbolo vais sintonizar outras pessoas à energia de Reiki também. Eu diria que é o nível da nossa mestria interior, não é? Porque quando nós falamos mestre de Reiki, Soraya, não há mestres de nada. Nós somos mestres de nós próprios. Quem sou eu para dizer que sou mestre dos meus alunos ou do não sei o quê? Não sou mestre de coisa nenhuma. Eu sou mestre... É uma designação. É isso. Mas as pessoas que não levem esta questão do mestre de Reiki para um guru, é mestre, é aqui o melhor de... Nada disso, ok? Nós, mais do que é só alguém que canaliza energia mais do que mestres, terapeutas e tudo mais, eu tenho diplomas lá em casa até dizer não, sou um ser humano. Eu acho que à medida que me vou melhorando enquanto ser humano, consigo ser melhor para mim e consequentemente melhor para as pessoas que estão à minha volta e nomeadamente para as pessoas que recebo no meu espaço. Então é esse o meu trabalho. Claro, é ajudar as pessoas, dares o melhor tipo também para ajudar os outros, não é? Yeah. E onde é que as pessoas te podem encontrar? Olha, só as pessoas podem encontrar-me no Instagram. Ok? Posso partilhar aqui a minha página, @katiapaula_1111 ou 1111, ok? Porque é 1111. É o número da sorte. Olha, o 1111 está ligado a sincronicidades. Ou seja, este foi sabes, já tem a ver com as numerologias iguais, e coisas. Com as horas iguais, de vez as horas iguais. Sim. E é um número que está muito direcionado ao caminho, ou seja, estás no caminho certo. E quando eu iniciei este meu percurso aqui na espiritualidade e no desenvolvimento pessoal, eu via muito este número, o 1111, em tudo. Nas horas, placas, matrículas, via tanto que eu acabei por tatuar. Eu tenho aqui tatuado o 1111. E então foi algo... Olha, e a capa do meu telemóvel também tem 1111. Está em todo lado. E então o 1111 é de facto aqui um número, não é? Que me caracteriza e que vai acompanhar-me para o resto da vida. Como uma bússola. Imagina, eu tenho alguma questão na minha vida e digo assim, ok, é por ali, e de repente olho, está uma matrícula 1111, ok, é por ali. É uma bússola mais física, digamos. Acaba por ser uma intuição. É isso, também. Tem a ver com sincronicidades. E quando nós vemos sincronicidades, quando nós estamos ligados a nós mesmos, é muito mais fácil nós seguirmos o caminho e sermos, sobretudo, fiéis à nossa essência. Mas então, imagina, às vezes há fases que uma pessoa vê horas iguais muitas vezes. Isso tem significado? É basicamente um empurrão do universo que te está a dizer, está na hora de despertar. Já chega, está na hora de ir, já chega, pronto. E um convite para olhares mais para dentro também.
Eu acho que é mais por aí. Malta, é para olhar. Sim. É verdade. Já dizia, há aqui uma frase muito interessante que é quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. É uma frase aqui muito interessante e que fala precisamente sobre isso, ok? É fácil olhar para Percebo. fora e E sonhar. Mas despertar. fazer acontecer, Tens que olhar para dentro, dentro. tens que olhar para dentro, pronto. Então é isso, Soraya. Olha, tenho também um espaço em Palhais neste momento, embora estou a pensar agora Palhais é brevemente. onde? A Palhais é no Barreiro. Ok, Quer é dizer, não é bem pertinho de Barreiro. Lisboa. Sim, isto passando a Ponte Vasta Gama, o 25 de Abril, é uns 15 minutos, 15, 20 minutos, ok? Ok, Tenho um pertinho. espaço muito giro, com uma energia muito agradável, um espaço seguro, de partilha, onde eu sinto que qualquer pessoa se sente bem ali, porque é um espaço que energeticamente está preparado e cuidado, com muito amor e muito carinho, que é na Rua Padre Himalaia, no Barreiro. Portanto, a todos que quiserem passar por esta experiência maravilhosa e sentir esta energia que acolhe, que cuida, que nutre, eu estou disponível para receber e para acolher com todo o carinho. Mas primeiro manda mensagem, não lhe apareçam lá à porta. Não, é verdade. Isso é importante referir que as sessões Não é? são por marcação, está bem? Portanto, eu estou neste momento com uma agenda até, sei lá, até novembro, não estou a aceitar mais marcações. Ai, meu Deus! Certo. Felizmente tenho muito trabalho, também fruto muito à minha dedicação, que eu dedico muito do meu tempo a este projeto, porque, como eu disse há pouco, eu amo muito aquilo que faço. E é isso. E é isso. E só por aí tu percebes que estás no caminho certo. Quando o que tu fazes te traz essa gratidão de sou feliz a fazer isto, é como se não fosse um trabalho, não é? Sabes qual é que é o caminho certo? É o caminho do coração. É aquele caminho que tu fazes com amor, não é sem esforço. Obviamente que quando tu queres ter resultados na tua vida tem que haver esforço e compromisso, mas é um caminho que te dá paz acima de tudo. É esse o caminho certo. Olhem, eu não diria melhor. Eu vou acabar assim, com esta frase do caminho. Temos de ver com o coração. Acho que não podíamos acabar de uma melhor forma. Espero que tenhas gostado. Eu gostei muito. Olha, de coração. Olha, também com o coração. Mas acho que foi mesmo uma conversa leve e ao mesmo tempo muito... Eu, pelo menos, fiquei muito esclarecida sobre o Reiki e sobre todo este mundo que é um bocadinho mais místico, dizendo assim. E vocês já sabem que nós estamos aqui no Sound for Studio, que é este estúdio incrível, dia após dia, está cada vez melhor, como veem. Agora está mais personalizado aqui ao Diz-me Lá também, nesta nova temporada. E podem e devem seguir a Kátia também nas redes sociais, eu vou deixar aqui também a página dela. E já sabem que devem subscrever o Diz-me Lá aqui em baixo e também deixar o vosso like se gostaram deste episódio, porque nós voltamos na próxima terça. Tchau! Tchau!